E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise sobre o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, um curso do professor Arthur de Moraes, que também é apresentador do programa de Fundos Imobiliários na InfoMoney. Bom, o curso é baseado em 4 módulos. E no primeiro módulo o professor ele começa falando sobre toda a questão da jurisdição da lei, de como os fundos imobiliários surgiram no Brasil e como eles são regulamentados. E ele pega os principais pontos da instrução da CVM que regulamenta os fundos imobiliários. E isso se dá por volta de umas 10, 11 aulas do primeiro módulo. Depois o professor ele começa explicando toda a questão dos riscos, benefícios de você investir no fundo imobiliário. Como principal benefício, você tem a questão de, você investe em um imóvel, digamos uma casa, ou você investe em vários fundos imobiliários, certo? Digamos que eu tenha 200 mil para comprar um apartamento e 200 mil para investir em fundos imobiliários, tá? O que acontece? Se eu precisar de dinheiro, ou eu acho que não é mais um bom negócio, o que eu faço com esse apartamento? Não é fácil de vender, entendeu? Você não vai botar para vender e uma semana você conseguir vender e conseguir todo esse valor. Se você fazer isso, por exemplo, botei para vender minhas cotas e vendi tudo na segunda-feira, na quarta-feira o dinheiro entra na sua conta, certo? Você tem toda essa questão aí também, que você pode, por exemplo, investir em um shopping, você pode investir em uma laje corporativa, um, imóveis de alto padrão, que você, investindo como pessoa física, provavelmente, dificilmente, conseguiria, por exemplo, você sozinho construir um shopping, certo? Então, você investindo em fundos imobiliários, você consegue ter uma participação nesses tipos de imóveis. E isso se dá em base ao primeiro módulo. Para o segundo módulo, o professor ele começa a analisar alguns relatórios gerenciais de alguns fundos imobiliários e ele continua também com essa questão de indo setor por setor dos principais setores. Então ele explica alguns detalhes do setor de lajes corporativas, do setor de shoppings, lajes corporativas, hotéis, etc. Dos principais setores de fundos imobiliários. Para o terceiro, é um módulo que fala sobre como você montar uma carteira. E uma coisa desse curso é que é o seguinte, se você espera ter um curso que ele vai te dizer exatamente, compra X, Y, Z fundos imobiliários, não, você não vai ter isso. O que acontece? O professor fala muito sobre a questão de você ter o seu portfólio, ou seja, você tem o seu dinheiro que você investe em renda variável, renda fixa, e o fundo imobiliário é uma parte disso. Então, você tem que cuidar e prestar algumas atenções nessa parte de fundos imobiliários. O que ele fala bastante é da questão de diversificação e foco no patrimônio do fundo imobiliário. Por quê, certo? Não adianta eu investir R$ 200 mil somente em lajes corporativas, certo? Vem uma crise, um problema no setor, você está totalmente exposto a isso, entendeu? Então, por isso que é a questão de você diversificar, ou seja, é bom você, vamos pensar um exemplo hipotético, você ter uma laje corporativa, você investir em shopping, você investir em alguma coisa em hotel, você diversificar esse seu risco, certo? E a questão essencial é que quando você está investindo em um fundo imobiliário, você não está investindo no rendimento, no dividend yield, você está investindo em patrimônio, certo? Que uma coisa muito legal que eu peguei nesse curso é o seguinte: quando você investe em fundo imobiliário, você investe em patrimônio, certo? Porque o que é o patrimônio com a renda? É um patrimônio com aluguel, é um patrimônio que te gera renda, mas é um patrimônio sem aluguel. O que você continua tendo? Patrimônio. Então você sempre vai ter o patrimônio, você tem que ter foco nisso. Então um bom fundo imobiliário é um fundo que é bem gerido e que tem um excelente patrimônio, que mesmo em situação de crise ou etc, ele pode ser readaptado, não é algo que você que está em uma localização ruim, que não tem segundo uso e vários outros fatores, certo? E o quarto módulo, e último, fala principalmente de como você tem que pagar o leão, certo? Porque, enfim, nada é de graça. Por mais que você tenha os rendimentos de fundos imobiliários isentos de imposto de renda, se você tem um ganho de capital vendendo cotas de fundos imobiliários, você tem que pagar imposto de renda em cima disso, certo? Deixa eu dar um exemplo. Eu comprei um fundo X por 100 e vendi por 120, certo? Então, se eu paguei 100 e vendi 120, eu tenho um lucro de 20. Então, eu tenho que pagar 20% em cima desses R$ 20. Mas o que acontece, certo? Eu paguei R$ 100, mas aí digamos que eu tive custo de corretagem. Você pode adicionar
certo? Não é obrigatório, mas você pode adicionar esse custo de corretagem no seu custo de compra, que isso depois você vai poder abater e pagar menos imposto de renda, certo? Pagar um imposto de renda que é certo. Porque o que acontece? Você pagou 100, mas aí digamos que você pagou 5 com corretagem. Aí você pagou mais R$ 2 em imposto, certo? Muitas corretoras você não vai ter corretagem, mas é certo que em toda compra e venda você vai pagar imposto, certo? A questão de emolumentos e taxa de liquidação. Aí tá, todos os meus custos eu paguei pela cota 100, pelos custos eu tive 107. Mas aí digamos que eu vendi por 120 e eu tive 7 de custo, ou seja, eu vendi a 120, mas toda essa questão de custo eu fiquei com o valor final de 113. Então o que eu faço? Eu tenho esses 107, eu tenho esses 113, eu diminuo e eu vou ter o que foi o meu lucro, que nesse caso foi R$ 5. E desses R$ 5 eu calculo 20% e eu pago 20% em cima desse meu lucro, certo? Mas o que acontece com o fundo imobiliário? Novamente, embora ele seja isento, quando você vai fazer a declaração de imposto de renda, mesmo que você não tenha vendido e tenha tido algum ganho de capital com isso, você vai ter que declarar no seu imposto de renda, certo? Que você tem esse patrimônio investido em fundos imobiliários. Bom, minha opinião sobre o curso. Enfim, ele é um curso que está por volta de R$ 600, certo? É um valor que dá para se dizer salgado, mas a grande questão é que se você for se dedicar a estudar isso, é um curso que ele vale sim esse dinheiro. Porque o que acontece? Meu exemplo, certo? O grande conhecimento que eu tenho de fundos imobiliários veio desse curso, não veio de blog na internet, de canal de finanças no YouTube, não. Porque o que acontece? Muitas vezes você pega esse assunto de uma maneira meio superficial, você não chega a fundo disso, certo? E o bom do curso é que ele tem toda uma questão de linearidade. Você começa na regulamentação, como os riscos, oportunidades, diversificação, imposto de renda, certo? Você tem todo um panorama em cima disso, não apenas um vídeo ali de 5, 10 minutos. Você vai saber muito sobre fundos imobiliários. As minhas críticas sobre o curso não são diretamente ao curso, são diretamente à plataforma, porque a plataforma utilizada no curso é o Nutter. E o grande problema assim, que eu vejo é que por mais que tenha os vídeos ali, ele roda, a questão é a seguinte: se você não tem uma internet muito boa, possivelmente seu vídeo vai travar e você não tem a opção de você ter um aplicativo e baixar isso offline para você poder ver quando não está com internet, quando está com internet lenta, você não tem essa opção, certo? Então, as minhas críticas são em relação à plataforma. Ao curso, o que eu tenho de crítica é que, embora o curso tenha sido gravado há um tempinho, ele é muito atual, só que, porém, por exemplo, você tem alguns exemplos de fundos, que aí os fundos, por exemplo, eles mudaram de nome, então eles ficaram um pouquinho depreciados, certo? Mas não é algo primordial, assim, nossa, mudou tudo. Mas é alguns detalhezinhos, certo? Então, minha opinião sobre o curso é isso. E gostaria de ressaltar que não tem patrocínio nem nada, eu só gostaria de comentar sobre esse curso, porque, enfim, é um curso que eu fiz e que me agregou muito valor e eu gostaria de compartilhar a minha opinião do curso sobre o que eu achei do curso com vocês. Então é isso, galera. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.